Diz assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era o quê? Visão manifesta. Era muito rara as visões, não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou a quem? Quem que o Senhor chamou? O menino Samuel. Glória a Deus, aleluia. O texto que acabamos de ler, ele não poderia de ser mencionado antes mesmo de nós falarmos acerca de Ana. Ana é uma pessoa que constantemente ela ia para Siló para adorar o Senhor, sacrificar o Senhor de ano em ano. Ana subia ao templo para adorar o Senhor. Aleluia. Ela vinha prestar sacrifício, mas lhe faltava paz por não ter filho. Penina gozava de filhos, se alegrava, mas Ana vivenciava tristeza por não ter filho. Glória a Deus. E o texto vai dizer que certa feita Ana, quando ela chega em Siló, ela declara no altar do Senhor e faz uma oração em secreto. O sacerdote ali vendo aquela situação, o mesmo sacerdote ali, ele vendo aquela situação, ele interpreta Ana de forma errônea, como se Ana estivesse embriagada. E Ana fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, apenas estou com o meu espírito perturbado, com a minha alma angustiada. E o sacerdote ali, percebendo aquilo, ele liberou uma palavra profética na vida dela. E Ana disse para Ana: vai-te em paz. E Ana foi para sua casa debaixo daquela promessa. E disse para ela que dentro de um ano ela daria luz ao filho. E Ana, de fato, ela deu luz ao menino chamado Samuel, porque ela entregou no altar do Senhor. Samuel, ela fez uma promessa no altar do Senhor. Se Deus desse um filho para ela, ela iria entregá-lo como nazireu, para servir ao Senhor no altar. E de fato Ana fez isso, ela entregou o seu filho Samuel para ser um nazireu, que não devia se cortar o cabelo, fazer a sua barba, ele deveria ser entregue no altar do Senhor, servir a todo momento no altar do Senhor. E Samuel foi entregue para ser o nazireu, para servir na casa do Senhor. E agora esse menino chamado Samuel, ele se encontra descansando junto com o sacerdote ali. Mas o texto vai dizer antes mesmo, no capítulo 2, do verso 12 em diante, vai dizer que os filhos do sacerdote ali estavam corrompendo o templo do Senhor, estava corrompendo a igreja. Os filhos do sacerdote Eli, chamado Ofni e Finéias, eles estavam profanando o altar do Senhor. O pecado estava se instaurando. No momento que as pessoas vinham sacrificar, o que eles faziam? Quando eram feito o alimento para a oferta ao Senhor, eles metiam a mão antes mesmo de ser consagrado, antes mesmo de ser preparado. Eles comiam sem autorização. E aquilo muito enfureceu o coração de Deus, porque eles estavam escandalizando, trazendo escândalo para a casa do Senhor. Eles estavam se prostituindo na porta do altar. Ao mesmo as pessoas que estavam ali adorando ao Senhor, servindo no altar, eram os mesmos que estavam se prostituindo, eram os mesmos que estavam profanando o altar do Senhor. E não é diferente nos nossos dias que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, onde as pessoas estão perdendo a visão das coisas de Deus, estão perdendo a sensibilidade das coisas de Deus, estão se aprofundando mais nas coisas desse mundo, ao invés de se aprofundar no mundo espiritual, se aprofundar nas coisas de Deus, estão se aprofundando naquilo que estão no mundo.
E nós vivemos esse período onde as pessoas estão procurando escutar as vozes de outras pessoas, procurando ouvir vozes de homens, mas não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E agora os filhos de sacerdote ali, eles estão dessa forma, já não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos uma geração onde a igreja vem para a casa do Senhor, mas vem preocupado com o horário. Eu tenho que ir embora, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. A partir do momento que nós viermos para este lugar, com o nosso coração aberto, com a nossa mente conectada no céu, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E eu tenho dito isso. E qual que é a forma do inimigo roubar a sua atenção, fazer com que você se preocupe com as coisas lá fora? É fazer com que você entre aqui, mas o teu coração, a tua mente está lá fora. O seu corpo está aqui, mas você está preocupado com as coisas em casa. E o nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é entrar nesse lugar, vir com o coração para adorar o Senhor. Glória a Deus. Antes que a luz venha se apagar, Deus quer falar com você. Antes que a luz do Senhor se apague na tua vida ministerial, Deus quer falar com você, mas será que você está sensível à voz do Espírito Santo? Será que você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Ou será que você só quer falar, mas não quer ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus? E Deus fala com você e fala comigo nessa noite. Eu quero falar no profundo do teu íntimo, do teu coração, mas você precisa estar sensível a ouvir a minha voz. E por que os filhos do sacerdote ali, eles se perdem no meio do caminho? Porque eles passaram a ouvir a voz do seu coração, que é enganosa. Eles deixaram que as coisas desse mundo viessem influenciar a vida deles. E às vezes nós estamos assim, deixando com que as coisas do mundo nos influenciem. Sabe quanto tempo você gasta na internet, mas você não gasta tempo com Deus? Falei isso com o Carol ontem. A gente precisa ter o nosso momento com Deus. Aleluia. Nós precisamos parar e ter o nosso momento a sós com o Senhor. A gente fica lá no celular, rolando feed no Facebook, no Insta, fica o tempo todo rolando, se poluindo de tantas coisas, de porcarias que não vai edificar a sua vida. Se você ficar rolando feed ali, assistindo mensagem, assistindo testemunho, assistindo as coisas de Deus, isso vai te encher. Mas se você para ficar assistindo coisas que não vai te edificar, como é que Deus vai falar com você se você está se contaminando com as coisas da terra? Como é que você vai entender o que Deus está falando se você não está se alimentando das coisas de Deus? Glória a Deus. É impossível de Deus falar com quem não escuta Ele. É impossível de Deus falar com pessoas que não têm tempo para Ele. É impossível de Deus se manifestar a você se você não quer se abrir para Ele se manifestar a você. Antes que a luz se apague, Deus quer falar com você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito Deus. Meu Deus. As pessoas estão perdendo a sensibilidade das coisas de Deus. Oh, irmãos, por esses dias, como eu tenho me lançado aos pés do Senhor, eu falo: Deus, eu quero mais. Eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero me aprofundar cada vez mais. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa parar de ficar nessa limitação de viver as coisas mínimas com Deus. Estou falando ministério, tá bom. Estou orando 5 minutos, tá bom. Não, Deus quer mais. O tempo que você gasta no celular, você precisa gastar só com o Senhor. Os filhos de sacerdotes, eles se corromperam porque eles não estavam gastando mais o tempo deles com Deus, estavam gastando o tempo deles com as coisas do mundo, estando na igreja. Tem gente que está na igreja, mas somente o corpo está aqui, a mente está lá fora, o coração está lá fora, está vindo na igreja no automático. Glória a Deus. E quer ouvir a voz de Deus? Como é que você quer ouvir se você não quer parar para ouvir
Você quer que Deus fale, mas você não quer parar para ouvir. Aí fala assim, não fala comigo. Quando Deus manda uma palavra dura, faz cara feia. Isso aí não é para mim, não quero ouvir isso. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Aquele que quer falar conosco. Quem tem ouvido os outros, aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo, com você nessa noite. Ele está disposto a falar conosco neste lugar. Antes que a luz se apague, Deus está falando com você. Glória a Deus, aleluia. O tempo de culto está sendo amontoado de oportunidades. De roda a roda, de bagunça. Meu irmão, enquanto me chateia, quando eu vou visitar alguma igreja, quando eu recebo um convite, e tem uma oportunidade, e vai 10 de oportunidade, e 10 roda, e 10 toca pandeiro, e faz bagunça e roda. Quando chega a hora da palavra, 10 minutos, 15 minutos de palavra. Não, tem mais 10 ali para dar oportunidade. O irmão que veio da igreja do sapato de fogo, vamos dar oportunidade para ele. Aí ele vem, faz aquela bagunça, aquele show. As coisas que é de Deus é perceptível, você sente. Fala no teu íntimo, do teu coração. Nós não estamos aqui para cumprir horário, mas nós não estamos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos a essa casa, foi por causa de Deus, porque nós estamos sedentos em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Enquanto Deus falar conosco, nós estamos dispostos a ouvir a sua voz. Enquanto tiver alguém para ouvir a voz de Deus, Deus está disposto a falar com ele nessa noite. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. As liturgias dos cultos estão roubando a voz do Senhor. Não aguentamos mais isso. Os pastores precisam abrir sua visão espiritual. A igreja é lugar de entrega. A igreja é lugar onde nós devemos adorar o Senhor e não passar hora. Glória a Deus, aleluia. Mas o povo está preocupado. Oportunidade, oportunidade. E oportunidade, e roda, roda. E mais oportunidade. E toma oferta, toma envelope, toma isso, toma aquilo. A pessoa entra e sai, ninguém é revelado, demônio não é expulso. A pessoa está profetizando o nome de Jesus, mas está cheio de demônio, está com duas mulheres na rua, está se prostituindo, está numa vida de pornografia, está no altar dizendo que Deus está falando e Deus não está falando. Glória a Deus, aleluia. Mas enquanto não se levantar um profeta para acusar o pecado, vai continuar do jeito que está o homem falando, achando que é Deus quem está falando. Mas antes que a luz se apague, Deus está dizendo para alguém: eu quero falar com você, me dá espaço. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Verdade, Jesus. Chega. Estamos cansados. Deus está cansado dessa palhaçada. Deus está cansado desse negócio de roubar o culto dele. É tanta inventação. É muita inventação, meu irmão. Deus não está preocupado com esse negócio. A parede está preta, a parede está branca. Vamos botar a luz. Deus não precisa nada disso. O que Deus precisa é um coração sensível, puro, para que Ele possa falar comigo, com você. Cadê você que está disposto nessa noite para deixar Deus falar com você neste lugar? Glória a Deus, aleluia. Verdade, Deus. Glória, glória. É gente preocupada com a igreja lotada. Não, tem que estar lotado. Tem que movimentar. E tem que fazer. Deus não quer saber desse negócio. Glória a Deus. Se sentar dois aqui para ouvir a palavra, estiver disposto, com o coração sensível, Deus vai batizar, Deus vai curar. Verdade, Deus. Como Deus tem feito aqui, sim ou não? Sim. Aí um monte de gente inventando um monte de coisa. Não, vamos pegar a marreta. Aí pega a marreta. Vem um doido com a marreta e um monte de gente sem visão vem no corredor e dá a marretada. Pum. Aí vem o outro com um pedaço de pau, é cajado de Moisés e bate no povo. Irmão, Deus não quer saber dessas palhaçadas, não. Chega desse negócio. Eu sei que essa palavra não vai dar ibope. Eu sei. A palavra que dá ibope é aquela: pega a chave do carro, pega a chave da casa, eu vejo envelope. Isso que dá ibope, mas o povo está indo para o inferno. As pessoas estão errando por não conhecer as escrituras de Deus. Mas enquanto houver um profeta, vai falar. E quem não gostou vai comer
está aqui para agradar ninguém, senão ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o dia que eu subir nesse altar para falar o que eu quero falar, vai ser as minhas palavras. Vai ficar as minhas palavras. Mas todas as vezes que eu subo nesse altar, eu falo: Senhor, não permita que eu fale nada daquilo que eu quero falar. Somente aquilo que o Senhor quer falar na minha boca. Glória a Deus, aleluia. Mas muita gente não está disposta a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Aí fala: Senhor, fala comigo. Quando Deus fala, quando Deus aperta, fala: isso aí não quero ouvir não. Porque está confrontando o pecado. Aleluia. Porque quando confronta o pecado, vai pular fora. Isso aí não é para mim, não quero ouvir. A mente foge. Porque tem pecado escondido. Glória a Deus. Aí sabe que Deus falou para os filhos do sacerdote ali? Que ele iria exterminar a descendência deles. Por causa dos pecados que estavam escondidos. Que por pouco tempo eles foram vistos por todos. Não há pecado oculto que Deus não possa revelar. Não adianta eu aqui no altar ser uma coisa, mas no escondido eu sou outra pessoa. Deus nos vê de dentro para fora. Mas antes que a luz se apague, Deus nos levanta nessa noite para dizer: eu quero falar contigo enquanto é tempo. Glória a Deus. Enquanto que você não se perca, eu preciso falar com você. E você precisa me ouvir, diz o Senhor nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Ele está dizendo com você e comigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. E o povo está lá vendo o filho do sacerdote ali. Homens que deveriam dar exemplo. Mas a vida deles está uma bagunça. Quantas pessoas, irmãos, quantos pastores. Vai pegar para os pastores hoje. Quantos pastores que sobem no altar, que quer disciplinar as ovelhas, mas a casa deles está uma bagunça. Quer botar lei para o povo, mas a casa deles está em desordem. Os filhos fazem um monte de coisa errada, e os pais, mão na cabeça. Está igual os filhos de sacerdote ali. Uma vida de pecado, mas o pai passando a mão na cabeça. Não, pode casar com 10, pode ter 3 mulheres na rua, pode fazer o que vocês quiserem fazer escondido, mas Deus está te vendo. Não adianta a gente se esconder. E a gente conhece igrejas por aí assim. Eu conheço pastores assim. Que os filhos estão vivendo uma vida de bagunça. Mas quer dizer para as ovelhas: se conserta, faz o que é certo, mas a casa deles está uma bagunça. Está igual os filhos do sacerdote ali aqui. Está desse jeito. Aí Deus se revolta e fala: não vai ficar um para contar a história. Não vai ficar um, sabe por quê? Está profanando o meu altar. Está envergonhando o meu nome. E Deus falou para eles ainda que Deus iria honrar aqueles que honrassem a Ele. Verso 30 do capítulo 2. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Tem muita gente desonrando o Senhor. Tem muita gente bebendo da água aqui, bebendo da água lá fora. E não tem como, não existe como sair de um pé de mangueira abóbora. Não tem como de uma rocha sair suco de uva. Mas tem pessoas que estão vivendo essa vida. Uma vida dupla. Uma vida no altar de adoração, mas lá fora uma vida totalmente corrompida. Pessoas que estão aqui na casa do Senhor há anos e a vida espiritual não cresce, não anda. Mas tem gente que chegou hoje, tem 5 meses, 2 meses, e a vida espiritual está crescendo porque está ouvindo a voz do Espírito Santo, está sendo sensível ao Senhor,
está deixando Deus trabalhar no íntimo da vida dele. Então, quanto mais você deixa Deus trabalhar na sua vida, mais Ele vai se envolvendo com você, e mais você vai crescendo, e mais você vai frutificando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Mas existem pessoas que já perderam essa sensibilidade das coisas de Deus. Estão preocupados com o carro do ano, estão preocupados com a faculdade, estão preocupados com aquilo outro, mas e Deus, onde é que fica? Está em últimos planos? Ou será que Deus tem sido a primazia das nossas vidas? Aí a gente diz assim, aquele famoso versículo, que para Deus tem que ser o melhor. O jargão do crente, a reza do crente, não, para Deus tem que ser o melhor. Será que nós estamos entregando o melhor para Ele? Nós roubamos o horário de culto, nós faltamos o momento de estar com Deus para fazer outras coisas. Nós priorizamos tantas coisas, mas não priorizamos as coisas de Deus. Mas antes que a luz se apague, Deus me trouxe nessa noite como boca dele para dizer: ainda dá tempo, ainda está em tempo de você ouvir e dar ouvido à voz do Senhor e fazer conforme Ele quer que você faça. Glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que já se perdeu há muito tempo. Tem gente que já se perdeu há muito tempo. Deus começa a usar por graça e misericórdia, e a vaidade entra no coração dele, e ele começa a fazer as suas vontades. E como a gente conhece pessoas assim, que já se perderam, estão escandalizando nas mídias sociais. Cada vez aparece uma notícia diferente. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, já se perdeu há muito tempo, e está achando que Deus está com ele, quando na realidade não está mais. E vai chegar um momento que Deus vai ceifar, Deus vai arrancar. Porque não tem como da mesma fonte sair dois tipos de água. Não tem. Aí Deus se revolta porque os filhos do sacerdote ali estão corrompidos, estão corrompendo o povo. Porque quem precisa dar o exemplo não está dando exemplo. Quem precisa fazer o que precisa ser feito não está fazendo, está atribuindo aos outros. Faça você. Olha, anda assim, se veste assim, faça isso. Mas a vida deles está de qualquer maneira. O altar está cheio de cinzas. Então tem cinzas que precisam ser removidas. Tem muita imundície na vida de pessoas, no altar de pessoas que precisam ser removidas para que Deus possa falar. Porque Deus não vai coabitar com pessoas que estão com o coração imundo. Glória a Deus. Quem é limpo, limpa-se mais. Quem é santo, santifique-se cada vez mais. Mas tem gente que está na sujeira, quer se sujar cada vez mais e quer sujar alguém que está do lado. Mas antes que a luz se apague, Deus quer falar com você nessa noite, está falando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Engraçado que esses homens, eles conheciam de todas as coisas do santo, da casa do Senhor. Mas eles optaram a viver uma vida de escândalo. Eles conheciam de toda a liturgia do culto, de chegar, abrir as portas, se ajoelhar para orar, levantar o incensário para trazer a presença de Deus, se preparavam com as suas roupas sacerdotais, mas saíam dali e a vida era totalmente diferente. E é diferente do nosso dia de hoje. É muita gente assim. Está com um pé aqui e o outro pé está lá no mundo. Está fazendo o que é certo aqui dentro, mas lá fora é outra pessoa. Mas dos olhos de Deus não tem como a gente fugir. Não tem como. Aí é pessoas querendo ouvir Deus falar, mas não quer se envolver com as coisas do Senhor. Se você não tem tirado o seu tempo a sós com Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, saia desse lugar com essa chave, com essa direção. Senhor, eu vou sair daqui, a partir de hoje eu vou ter o meu momento a sós com o Senhor. Eu e o Senhor, mais ninguém. Eu vou tirar o meu tempo para me relacionar com o Senhor. Fazendo assim, Deus vai falar no profundo com você.
A lâmpada precisa estar acesa. A lamparina que Deus colocou em você não pode se apagar. É por isso que Deus nos adverte nessa noite. Antes que a luz se apague, Deus está falando com você. Porque Deus não quer que eu e você se perca no caminho, na caminhada, irmãos. Não adianta eu ter anos e anos de igreja, mas a minha vida espiritual é a mesma coisa. O diabo passa perto de você, não tem nem medo de você. Vai assim, vai passar, vai. Passa, vai menina, vai, por favor, vai. Eu já não estou aguentando mais você. Já não tem medo de você. Como é gostoso quando você cumprimenta uma pessoa e você sente a presença de Deus. Como é gostoso quando você cumprimenta uma pessoa e a pessoa manifesta demônios. Se você não viu essa experiência, peça ao Senhor. Fala, Deus, eu quero, porque é para todos. Mas alguém precisa deixar Deus, sabe, trazer isso para as nossas vidas. Glória a Deus. E nos mínimos detalhes Deus quer falar conosco. Mas a gente está tão envolvido com o dia a dia, com esse imediatismo, essas coisas que tem que ser rápido, que tem que fazer rápido. E Deus está querendo chegar perto e a gente, peraí, eu estou ocupado, calma aí, Jesus, calma aí. E a gente não está tendo tempo com Deus, irmãos. A gente precisa acordar, porque o nosso eterno Deus está às portas. A gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente não quer ter tempo com Deus. Os filhos dos sacerdotes se perdem porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E quando eu deixo de ouvir a voz de Deus, logo as coisas desse mundo eu vou passar a dar ouvido. É gente escutando conselheiros do inferno, mas não quer ouvir os conselhos que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. Prefere ouvir pessoas que não têm vida com Deus do que ouvir a voz do profeta, ouvir aquilo que Deus quer falar. Aí se arrebenta todo, porque não quer ouvir a voz de Deus. E onde Deus quer falar com você? Onde você estiver e onde você quiser dar espaço para Ele. Essa semana eu estava aqui, Deus trouxe um amigo aqui, como falou comigo. Como falou comigo. E eu estou debaixo de uma promessa aguardando Deus cumprir. Glória a Deus. Porque já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Amém, Jesus. Eu não ando conforme o mundo tem que dizer que eu tenho que andar. Glória a Deus. Eu não ando conforme as pessoas dizem que eu preciso andar, não, mas eu ando conforme Ele me direcionar. Conforme Ele me dizer para eu fazer, eu vou fazer. Mas como isso acontece, pastor? É quando eu me envolvo com as coisas de Deus. É quando eu me relaciono com Ele. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele nos tem como amigo, como diz João 15. Ele quer se revelar como amigo, porque o amigo, ele se revela e fala as coisas íntimas para o amigo, sim ou não? Para colega você não vai abrir seu coração, mas para amigo, pessoas íntimas, você está disposta a abrir o coração. E Deus está disposto nessa noite para sentar do teu lado e dizer: o que você está precisando, minha amiga? Abra o teu coração nessa noite. Antes que a luz se apague, eu estou aqui para falar com você. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você seja mais um na estatística da vergonha, da prostituição, da fofoca, da desordem na sua vida, não. Eu estou aqui disposto a falar com você. E será que você está disposto a ouvir a minha voz? Porque eu estou disposto a mudar a sua vida. Eu estou disposto a mudar o teu cativeiro, porque eu sou o teu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus, aleluia.
Eles preferiram fazer as coisas erradas do que fazer as coisas certas. O bem que é para eu fazer eu não faço, mas o mal que me rodeia, esse sim eu faço. Foi isso que Paulo diz. Mas por quê? Porque não está se envolvendo com as coisas de Deus, irmão. Porque quando você se envolve com Deus, se relaciona com Deus, automaticamente o Espírito Santo, ele ativa em nós. Olha, cuidado aí. Sai fora desse vídeo. Sai fora dessa amizade. Foge desse negócio, porque isso aí vai te afastar da presença dele. Mas tem gente que procura o mal. O mal está ali e fala, vem, vem, vem e vem. Aí depois vai falar, Senhor, me perdoa. Mas Deus falou. Deus usou alguém para falar, porque antes mesmo ele vai avisar aos seus profetas. Tem gente que hoje está no mundo, porque não quis dar ouvido à voz do Senhor, trancou o coração, deixou a angústia entrar, deixou a revolta entrar, mas não quis dar ouvido à voz do Senhor. Enquanto nós tivermos dar ouvido à voz do nosso coração, que é enganoso, nós vamos penar, vamos passar lutas. Mas a partir do momento que nós damos ouvido à voz do Senhor, Ele vai direcionar a nossa vida, vai mudar a nossa história, e o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. O mesmo Ofni e Finéias, que tem a coragem de adorar na casa do Senhor, é o mesmo que tem coragem de fazer coisas erradas lá fora, de dar volta no irmão, de falar mal da vida do irmão, de destruir famílias. É mesmo, são os mesmos. Mas eles estavam no altar, eles estavam servindo ao Senhor, fazendo o que era certo de forma errada. Mas a oportunidade não lhes faltou. Porque tinha um homem, tinha um pai que o instruía, mas chegou o momento que eles falaram, não dá ouvido ao nosso pai, vamos fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer. Tem gente que está assim, não quer ouvir a voz de quem está sendo direcionado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas quer ouvir pessoas que não têm vida com Deus. Aleluia. E destrói as suas vidas, destrói os seus ministérios, mas não quer ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E a gente precisa gastar o nosso tempo a sós com o Senhor. E eu não sei que lugar que você gasta o seu tempo com Deus. Glória a Deus. Se você tem gasto 5, gaste 10, gaste 15, gaste 20. Precisa mais. Se envolver mais. E às vezes as pessoas falam, Senhor, eu queria ser usado dessa forma. Eu queria ser esse dom, mas... E o preço? Está disposto? É um celular, mas você está disposto a pagar o preço por ele? Querer todo mundo quer, mas está disposto a pagar o preço? Aleluia. Quer o carro do ano, mas está disposto a trabalhar para poder pagar aquele carro? Tem muita gente que quer, mas não quer pagar o preço. Porque vai demandar tempo, entrega, conserto. E nem todo mundo quer isso. As pessoas acham bonitinhas quando vê Deus usando alguém. É muito bom, é legal. Mas às vezes não sabe o preço que é pago para estar aqui. As renúncias que precisam ser pagas para poder estar aqui. Que é pouco. Em vista daquilo que Deus fez e continua fazendo pelas nossas vidas. É possível um homem viver nessa terra em santidade com o Senhor, é possível. Mas tem que querer, tem que matar a carne. E nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo quer, irmãos. As pessoas querem um cargo, mas não querem o preço do cargo. As pessoas querem a unção, mas não querem pagar o preço pela unção e manter a unção. E Deus tem me incomodado por esses dias quanto a isso. Deus tem falado comigo, eu quero mais. Gaste mais tempo comigo. Está orando pouco.
mais jejum, mais oração, mais entrega. Aleluia, Jesus. Você tem que procurar um local e ficar quietinho para ouvir Deus falar no teu íntimo. O silêncio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que Deus fale dentro da sua alma. Amém, Jesus. Ele está aqui nessa noite como uma brisa falando no teu coração. E você está aqui porque você precisa do direcionamento do Senhor. As coisas não têm andado da forma como você gostaria que andasse. Mas Deus está te dando a direção nessa noite. E Ele está falando no íntimo dos nossos corações nesse lugar. Glória a Deus. E quando Ele falar, você diga: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu estou disposto a ouvir a Tua voz nessa noite. Eu não sei qual é a forma que o Senhor vai falar comigo, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua direção. Remanda candore balagarabaraço. Letandarabaras. Oh, aleluia. A gente quer falar. A gente não quer ouvir. E ouvir demanda tempo, reverência, consagração, entrega. Há quanto tempo faz que você não faz o jejum? Há quanto tempo faz que você não se levanta pela madrugada para orar com o Senhor? Para conversar com Ele? Aleluia, Jesus. Quer ouvir Deus falar? Você precisa calar essa voz que está dentro de você falando o tempo todo. E Deus está falando assim: seja educado, deixa eu falar também. Deixa eu falar com você. Porque enquanto você fala, você não dá oportunidade para eu falar contigo. Irmãos, pelo amor de Deus, que essa palavra nessa noite se entranhe dentro da tua alma. E quando você precisar falar, aquieta a minha alma, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa o teu coração ouvir a voz de Deus nessa noite. Deixa Ele ser o Senhor sobre todas as coisas da tua vida. As coisas não estão andando bem porque você quer falar e você não quer ouvir Deus. E quando Deus resolve falar, você quer calar a boca dele. E tem gente que está entrando de tanto pecado que está abafando a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus está falando: eu quero te limpar. O meu amor tem essa capacidade de purificar, de te lavar, de restaurar. Oh, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quanta gente que já estão trocando louvor e adoração por músicas. Músicas que estão desagradando ao Senhor, que são pontos de contato para o diabo entrar na tua vida, na tua casa. É verdade, Jesus. Enquanto eu li esse texto, Deus falava comigo. Estão trocando louvor e adoração por músicas profanas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pensamentos que desagradam o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olham para coisas que não devem ser olhadas. E Deus está falando: antes que a luz se apague, eu quero falar com você. Glória a Deus. Cadê aquele crente que não tem mais vontade de entregar um folheto na rua? Cadê aquele crente que não convida os ímpios para vir à casa do Senhor? Convida para uma festa, marca um churrasco, convida todo mundo. Quer salvação para você, mas não quer salvação para os filhos. Quer salvação para você, mas não quer salvação para o marido, não quer salvação para a esposa. E quando chegar o grande dia, eu falei com você, mas você não deu ouvido.
Aleluia, Jesus. Irmãos, a nossa mente, ela é um campo de batalha. E se eu e você não estivermos envolvidos com as coisas de Deus, Satanás vai sujar a tua mente. Isso vai impedir de você ouvir a voz do Senhor. Porque a mente está poluída com tantos pensamentos profanos, com tantas coisas que não vai, adorar o Senhor, que não vai agregar valor à sua vida espiritual. Quando lhe vier um pensamento contrário, em nome de Jesus, repreenda na sua mente. Antes de você dormir, repreenda todo sentimento maligno que vem para deturbar o teu sono, que vem para deturbar os sonhos que Deus quer ministrar no teu coração. Porque até enquanto você deita para dormir, Satanás tenta o teu sono, para enviar sonhos ruins, para te atribular a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas quando você se deitar para orar, fala: Senhor, eu vou me deitar para orar. E eu neutralizo na minha mente, no meu inconsciente, todos os sonhos horríveis, todos os sonhos que vêm deturbar, Senhor, a minha intimidade contigo. Não permita que entre no meu sono. Porque até enquanto você está dormindo, Satanás está tentando a sua mente. A gente precisa gastar tempo com Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tem gente gastando tempo com tantas coisas, mas não quer gastar tempo a sós com o Senhor. Oh, aleluia. O tempo que você está correndo no celular, no TikTok, eu não sei qual é a rede. Para de ficar vendo porcarias. Passa a ver coisas que vai edificar a tua alma, que vai trazer resultado na sua vida espiritual. Porque senão a sua luz vai se apagar, e quando se apagar já vai ser tarde. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus estava dando tempo aos filhos de sacerdote ali. Deus, aleluia. Porque eles estavam na casa do Senhor. Eles vinham nas quartas-feiras, eles vinham aos domingos. Mas na sua intimidade a vida era totalmente diferente. Na intimidade era música profana, pensamentos pornográficos, pensamentos malignos acerca de outras pessoas. Quantas pessoas casadas, mas o sentimento é maligno, irmãos. Em nome de Jesus, lança a voz do Espírito Santo. Fala: Senhor, purifica a minha mente, purifica a minha visão, a minha audição. Você precisa se interligar com as coisas do Senhor. Essa é uma palavra de despertamento para as nossas vidas nessa noite. Antes que a luz se apague, Deus está falando conosco nessa noite. Ainda está em tempo. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pessoas com boca suja, palavrão não sai da boca deles. E Deus está dizendo: ó Senhor, te amo, ó Senhor, não tem como de uma fonte sair 2 tipos de água. Quem é você na presença de Deus? Será que você é Ofni e Finéias? Ou será que eu e você somos Samuel? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Glória a Deus. Fala que eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir voz, Senhor, que vai corromper a minha santidade. Em nome de Jesus Cristo, eu não quero ouvir. Eu quero ouvir somente a tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. A gente precisa se sensibilizar com as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Vim para esse lugar para adorar. Eu estou vindo para adorar. O que você vai receber é com Deus. Glória a Deus. Mas o meu papel e seu papel é vir a esta casa para adorar o Senhor.
Glória a Deus. Glória. Samuel está vivendo num período onde as visões não eram frequentes. Aleluia. Onde se ouvir Deus falar já não era coisa normal por conta do pecado. Glória a Deus. Samuel está morando dentro de um templo onde habitava a arca. E a arca simbolizava a presença do Senhor. Mas o texto vai dizer que as visões não eram frequentes. Glória a Deus. Aleluia. Mas certo dia, no verso 2 do capítulo 3, certo dia, estando deitado num lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele estava na casa do Senhor, mas não sabia quem estava falando com ele. Habitava na casa do Senhor, via os cultos, via as coisas acontecer, mas Deus estava falando com ele. Quem está falando comigo? Quem será que está falando comigo? E às vezes nós estamos assim. Viemos a esse local de adoração e Deus está falando e a gente fica: Senhor, fala comigo. Glória a Deus. Traz um profeta marchando diante de mim, mas Deus usou alguém para trazer uma palavra, um louvor, e você está pedindo: Senhor, fala comigo. Glória a Deus. Aleluia. E é tão triste quando a gente vai na igreja e a gente fala assim: agora vem o melhor do culto, onde Deus vai falar contigo, que é a palavra. Ué, mas Deus não falou no louvor, não? Deus não falou através de uma oportunidade, não? As pessoas estão assim. E Deus está falando a partir do momento que você entra. Glória a Deus. Aleluia. Será que nós não estamos atentos a ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa refletir qual é o lugar. Por que eu não estou ouvindo? O que está faltando? Porque às vezes a mente está tão turbada de tanto problema, de tanta preocupação das coisas desse mundo, que a gente deixa de ouvir a voz de Deus. E Deus está falando para alguém nessa noite: para ouvir a minha voz, antes que a luz se apague. Dá ouvido, dá crédito à minha palavra que está sendo pregoada nessa noite. Aos profetas que eu trago a esta casa, que tem falado por muitas e muitas vezes, assim diz o Senhor. E quantos entram por essas portas e não estão percebendo aquilo que eu estou falando nesta casa? E quantas pessoas entram neste lugar, o pensamento está lá fora, o coração está lá fora, mas não estão diante de mim. Pessoas que estão se perdendo por não querer ouvir a minha voz. Pessoas que estão se corrompendo porque não quer dar crédito à minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ainda está em tempo, porque é chegado o reino de Deus, e muitos vão ser pegos de surpresas, Glória a Deus. porque já não conseguem perceber a voz do Pai, não conseguem compreender a voz do homem e a voz do seu Pai. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, as minhas ovelhas sentem a minha presença, a minha ovelha consegue perceber quando eu estou perto, a minha ovelha consegue perceber quando eu quero levar um nível de intimidade comigo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo na igreja nessa noite. Antes que a luz se apague, você precisa ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
pode exaltar o Senhor. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome, Senhor. Não vamos deixar que esse século venha abafar a voz de Deus, irmãos. Não vamos deixar que as coisas desse mundo venham corromper a santidade de Deus em nossas vidas. A gente precisa sair daqui hoje e romper no mundo espiritual. Eu quero mais, Senhor. Eu quero me envolver contigo. Eu quero ter mais conhecimento das suas coisas espirituais. Nós precisamos nos levantar nessa noite em nome de Jesus, antes que a luz se apague. Reaja nessa noite pelo amor de Deus e esboce uma reação, porque Deus está falando comigo e com você nessa noite, antes que a luz se apague. Bendito é o nome do Senhor. Neste lugar o que precisa estar em evidência é a voz do Senhor. Neste lugar o que precisa estar vivo aqui dentro de mim, dentro de você, é a presença do Senhor. Quem tem a presença do Eterno escuta a voz dele. Quem tem a presença dele é direcionado por ele. Quem tem a presença dele está sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso que você está sentindo nessa noite é a presença dele que está falando ao teu coração. Reaja. Você não vai sair da forma que você entrou aqui, não. Eu vou mudar a tua história, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Os nossos cultos precisam ser impregnados pela presença do Senhor. Precisamos elevar os nossos níveis espirituais com o Senhor. Crescer, ter sede de crescer espiritualmente. Deus vai intensificar o seu nível espiritual nessa noite. Assim diz o Senhor. Tu vais ser levantado como um general de guerra dentro da tua casa, dentro dos seus, através dos meus dons espirituais que eu vou depositar na tua vida. Alguém vai te respeitar através da minha unção, diz o Senhor. Glória a Deus. Ele está te garantindo nessa noite. O mundo espiritual vai ter que se reverenciar diante de você, porque a presença do Senhor será um diferencial na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele está disposto a se manifestar no seu mais íntimo nessa noite. Quem tem ouvido, ouça. Quem está disposto a receber, que receba dele nessa noite. Receba, intensifica, Senhor. Intensifica o nível espiritual daquele que está com sede de Ti. Oh, meu Senhor. Nós não viemos aqui nessa noite assistir o culto. Nós não viemos aqui como telespectadores, mas nós viemos como adoradores. Adoradores. Quem mais receba na tua vida a presença dele. Seja cheio, transborde. Receba o mais nível espiritual mais alto nessa noite. Seja cheio dele. Seja cheio dele nessa noite. Seja cheio da presença dele nessa noite. Fala em línguas. Seja edificado. Ore em língua nessa noite. Ore em língua nessa noite. Deus quer encher a tua vida. Deus quer transbordar o teu espírito nessa noite. Essa luta não
vai te matar. Em nome de Jesus Cristo, vai frutificar, vai transbordar num tempo novo para a tua vida, para o teu ministério. Recantará. Vai, transborda. Seja cheio, abra a tua boca, Deus te encher. Quanto mais você fala em línguas, mais você vai ser cheio. Vai. Dá as mãos às três, dá as mãos às quatro aí, entrega na mão, irmã Maria. Entrega a mão às quatro aí, vai. Olha Deus batizando o Espírito Santo. Quem tem ouvidos ouça o Espírito Santo. Seja cheia, transborda. Invade ela, Senhor. Mais fogo. É Deus quem batiza, é Deus quem faz. Quem faz é Deus. Olha Deus batizando. É crente batizado no Espírito Santo. Deixa Deus te tomar. Cheia. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.